Poder sentar, meus irmãos. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 6. Preguei de manhã falando nesse capítulo, mas o texto que eu vou ler aqui, nesse mesmo livro, é um pouco anterior do que eu falei de manhã. Pode permanecer sentado. Em que Jesus fala a respeito dele, a respeito da sua vida, que ele era o pão vivo que desceu do céu. Então você vai abrir o livro de João, capítulo 6, vou ler a partir do versículo de número 22. E fala: Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e queremos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Querido Deus, eu te louvo e te bendigo pela tua palavra. A palavra por si só já é abençoada, e nós aqui estamos para ouvir a tua voz e aprender do Senhor. Fale aos nossos corações, nos ajudando, Deus. Que não pare nenhuma dúvida aqui. E como teu arauto, eu me coloco nessa brecha também, pedindo a tua ajuda, que eu não venha acrescentar nada ou tirar qualquer coisa, ó Deus, que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém. Esse capítulo 6, queridos, Jesus fala de salvação eterna. E como eu falei de manhã, só que de manhã eu falei a partir do versículo 41 até o 58, você vai ver que é o tempo todo falando de vida eterna. Enquanto Jesus andava curando os enfermos,
as multidões iam atrás dele, estava tudo certo. Ressuscitou mortos, como foi o caso de Lázaro, o filho da viúva de uma cidade chamada Naim, a própria filha de Jairo, uma menina de 12 anos, estava tudo certo. Mas quando ele começa a falar de coisas espirituais, de vida eterna, os discípulos já começavam a murmurar. Você vai ver depois a partir do versículo 41. Já não queria mais andar com ele, acharam aquilo um absurdo, quando ele fala que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando de coisas espirituais. O que nós estaremos fazendo daqui a pouco aqui é algo espiritual, comendo esse pedacinho de pão e esse cálice, bebendo esse cálice, estamos lembrando da morte até que ele venha, não é? Então Satanás, ele cria várias situações para que você não participe da mesa, te culpando de alguma coisa, usando muitas das vezes até o próprio irmão da igreja para julgar você. E as pessoas se esquecem que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo o pecado. Nós temos Jesus Cristo para nos perdoar. Então o papel de Satanás é esse, ele não quer que nós sejamos ressuscitados no último dia. Então ele vai criar todo tipo de impedimento, e essa explanação aqui, toda, que vai do versículo 22, vai até o 71 na verdade, nós vamos ver que nos fornece a explicação mais profunda do Novo Testamento sobre o significado da comunhão, de como é bom estar em comunhão com Deus. Porque naquele tempo as pessoas enfatizavam primeiramente as obras para Deus, e as obras de Deus para elas, que eram sinais. Tanto que eles foram atrás de Jesus, que tinham comido lá os peixinhos, os pães, se fartaram e foram atrás, estavam atrás disso. Esses que murmuraram, que eram os judeus, eles só queriam as coisas desse mundo, as coisas materiais desse mundo, que são passageiras, que são efêmeras. Porque vida eterna, na nossa vida, que é a renúncia da nossa parte. Nós temos que renunciar a muita coisa, e muitos não querem renunciar, se esquecendo que no piscar de olho você não acorda no dia seguinte, não vai acordar. Do versículo 49 até o 49, Jesus sustentou o argumento, esse argumento. Então nós temos que entender que a própria fé é algo absurdo, as pessoas não entendem isso. Como é que uma pessoa leiga vai entender, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem? O leigo não vai compreender uma coisa dessa, porque é um milagre isso, não tem lógica. O mundo quer lógica, a ciência quer lógica, mas as coisas de Deus, na maioria das vezes, não tem lógica. Quando nós lemos no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, lá no início, quando Deus cria as coisas, Ele fala: haja luz, do nada apareceu a luz, haja isso. Nós não estávamos lá, não tínhamos nem nascido, não é? Nem feito ser humano. Mas por que nós acreditamos que foi assim? Pela fé que Ele colocou no nosso coração. A fé não veio de nós é o que? É dom? É dom de Deus. Então Ele colocou no nosso coração para nós acreditarmos e cremos que foi dessa forma. Eu me lembro, eu já contei essa história aqui, lá no meu serviço, na época, um colega veio me questionar, ele falou assim: irmão, Levi, como é que você sabe que nós fomos feitos do pó da terra? Aí na hora assim, Deus começou a me usar para falar para ele. Eu falei assim: vem cá, você, para sobreviver, você precisa da terra. Aí ele falou assim: mas a gente não come a terra. É verdade, você não vai comer a terra. Mas de onde vem o arroz, o feijão, o inhame, a batata, né? Todos esses ingredientes, vem da onde? Vem da terra. Porque o nosso corpo precisa de quê? Cálcio, ferro, fósforo, não é verdade? Se você ficar um dia sem comer ou dois, o que vai acontecer? Você pode pegar o quê? Uma anemia. Você vai ficar fraco. E esse alimento que vem da terra é que nos fortalece, que nos mantém uma vida ativa. Aí ele falou: eu falei: é assim. Eu não sabia, eu falei: mas eu sei.
Porque as pessoas querem lógica para as coisas. Algumas coisas até têm lógica, mas mesmo assim você falando isso, as pessoas não querem acreditar. E Jesus estava falando de coisas importantíssimas para esses homens, que eram os discípulos, não eram somente ali os 11, mas tinham mais, né? Tinham mais discípulos. E mais adiante eles vão ficar escandalizados com aquilo que Jesus estava falando. E no dia de hoje, meus irmãos, não mudou nada. Não mudou nada no dia de hoje. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue deve ser compreendido, como eu falei, espiritualmente. As expressões apontam para a morte, sacrifício violenta que ele sofreu lá na cruz. E aqui no versículo de número 35, olha só o que diz no versículo 35: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Ele estava falando de coisas espirituais. Aí pulando aqui o versículo 41, diz assim: murmuravam, pois, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desceu do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez falando de ressurreição e de salvação. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Vida eterna. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, porque todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Só vida eterna. Ele estava falando de vida eterna. Aquelas pessoas que estavam apegadas nesse mundo e ficaram escandalizados com aquilo que Jesus estava ensinando. E aqui no versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. É só a vida eterna que está falando o tempo todo. Quem comer a minha carne, versículo 54, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. O que eu vejo hoje, amados irmãos, não mudou muita coisa não. Eu louvo a Deus porque nós temos procurado ensinar, até porque tivemos uma boa escola, ensinar a palavra do Senhor como ela é, não acrescentando nada, não tirando nada. Porque as pessoas ficam correndo atrás de outras coisas. E vida eterna, meus irmãos, é a coisa mais importante na vida do cristão. Se você não tem essa certeza, ore a Deus e peça a Ele: Senhor, eu quero ter essa certeza no meu coração. E quando eu partir desse mundo, existe uma outra vida me aguardando, onde a tristeza, a dor, o sofrimento, as frustrações, a violência que existe nesse mundo não vai me alcançar mais. E nós vemos
a importância vital da comunhão para o testemunho da nossa fé, meus irmãos. Comunhão que eu falo assim, ó, quando nos reunimos, formamos um corpo. Já uma outra corrente aí pregando que você, para ser cristão, não precisa mais estar na igreja. Você é a igreja. Sozinho você não é igreja. Igreja tem que estar unida, juntos. Nós formamos um corpo. O cabeça do corpo é Cristo. Quando saímos daqui, nós somos apenas um membro de um corpo. Mas já tem essa corrente aí, e muitos já estão acreditando que é dessa forma, e querem viver uma vida desregrada. Compartilhar o sangue da aliança de Cristo é a maneira de unir-se a Deus e receber os benefícios da sua vida, ou seja, Cristo é o sacrifício da aliança, e é a provisão divina para o nosso sustento. Ele morreu por nós, mas ressuscitou no terceiro dia. E quando nos alimentamos dele através da fé, tornamos-nos participantes da natureza divina, que é a vida eterna. Isso aqui é apenas uma simbologia. Aqui está os elementos da ceia, uma simbologia, até que ele venha. Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando Jesus Cristo até que ele venha. Um dia nós vamos precisar mais de fazer isso, mas enquanto estivermos neste mundo é necessário agirmos dessa forma. É necessário trazer a nossa memória o que ele fez por nós, lembrarmos e automaticamente renovarmos a nossa aliança com ele. As advertências que existem no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23 em diante, e no versículo 28, quando fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é para você ficar de fora, é para você se examinar e pedir perdão a Deus, levantar a cabeça e seguir com Cristo. Não é para você ficar de fora. E por meio da obra do Espírito Santo, nós recebemos sua vida e compartilhamos das suas promessas, meus irmãos. Aqui fala que os discípulos ficaram escandalizados com a palavra da vida eterna. Olha o que diz aqui no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E aqui no versículo 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos, olha só, não são aqueles 12 lá não, tinha mais. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Queridos, sempre haverá os remanescentes. Escreva isso no seu coração. Por mais escandaloso que seja, o pior que esteja acontecendo aí no seio da igreja, em muitos lugares que diz a igreja, coisa assim absurda, sempre haverá os remanescentes, os fiéis, os que vão permanecer firmes, os que acreditam na verdade divina. Sempre haverá essas pessoas. Sempre. Você vê que quando Jesus caminhava naquela região da Palestina, multidões, não era multidão não, multidões, era no plural, andava atrás dele. Quantas pessoas ele curou, quantos males ele tirou das pessoas. E quando ele ressuscita, porque fala de vida eterna, tinha um pouco mais de 500 pessoas, mas cadê aquela multidão? Porque a ressurreição de Cristo dividiu a história em duas partes, antes e depois de Cristo. Cadê a multidão? Que foi o maior acontecimento da história da humanidade. E hoje é a mesma coisa.
Estava conversando ainda há pouco que o nosso Deus não está preocupado com multidão, não, amados. Ele está preocupado com a qualidade das pessoas, da vida das pessoas. É só você olhar a história. Pega a história da humanidade. A multidão, ou a maioria, sempre estava do lado errado. Começando lá em Noé. A multidão morreu afogada. Só sobrou uma família que se salvou na arca. Foi ou não foi? A multidão lá em Sodoma e Gomorra morreu queimados. Só saiu de lá a família de Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Claro que a mulher morreu depois porque ela desobedeceu, olhou para trás, virou umas patas de sol, mas saiu. Mas a maioria morreu lá. A multidão escolheu Barrabás e crucifica Jesus. Barrabás morreu e está morto. E Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. Amém? Está vivo. Então a maioria sempre vai estar do lado errado. Quando o povo se rebela contra Moisés no deserto, o que Deus fala para Moisés? Moisés, olha, eu acabo com eles tudo aqui agora, mas começa tudo de novo com você. Deus acabaria com todo mundo lá e começava do zero com Moisés. Aí Moisés intercede, não, Senhor, não faz isso não, porque o que vamos falar? Tirou de lá do Egito para morrer aqui no deserto. Moisés, como era manso, né? Tipificava Cristo, na verdade, como Salvador também, o mais manso na terra. Aí intercedeu, Deus não fez aquilo que queria fazer ali, na verdade. Então você vai olhando a história, e sempre é assim. Cuidado com multidões. Preserve a sua vida na qualidade de um servo, de uma serva de Deus. De você ser uma pessoa obediente a Deus. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos. Nós somos pessoas cheias de falhas e defeitos, mas essas pessoas cheias de falhas e defeitos que Deus escolheu. Deus te escolheu. Diga para o seu irmão, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Edmilson, Lisângela, né? Letícia, que apresentei um dia, né? Bebezinho. Deus escolheu. Deus escolheu a gente. Deus escolheu. Então você tem que se valorizar. Puxa vida, Deus me escolheu. Pare para pensar, meus irmãos, como eu já falei algumas vezes aqui. Já estão calculando já mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões, né? Na Terra. E Deus te escolheu. Sabe o que é isso? Que privilégio é esse, hein? Quantas pessoas nasceram, viveram, morreram sem conhecer a Cristo? Quantas? E você foi o privilegiado. Você já começou a ser privilegiado no nascimento, porque entre bilhões e milhões de espermatozoides, você chegou primeiro. Por isso que você está aqui. Por isso que você está aqui. Já começou aí. E Deus te escolhe. E Deus te chama. Então valorize quem você é e quem é o seu Deus. Nunca despreze. Porque esses homens que murmuravam, que já não queriam mais estar com Jesus, tiveram o privilégio. Como eu gostaria de estar lá com Jesus, de vê-lo face a face fisicamente. Quantos gostariam disso? Eles tiveram esse privilégio de ouvir os conselhos, de ouvir as palavras do Senhor, mas rejeitaram Jesus. E como eu falei, sempre haverá um remanescente. Aí levanta, né? Pedro, alguns chamam Pedro de pavio curto, né? Ele sempre tomava uma atitude. E ele fala, respondendo aqui no versículo 68, respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele entendeu. O homem não tanto culto, porque era um pescador, não tinha nenhum ensino teológico, não tinha nada disso, mas ele entendeu o plano da vida eterna. Ele entendeu. E hoje há homens que até dão aula de teologia, mas não congregam em lugar nenhum, não vai à igreja nenhuma. Não tem comunhão com Deus, não faz parte de corpo de igreja nenhuma. Aí a pergunta é: e esse conhecimento todo? Para quem serviu? Porque são pessoas altivas, prepotentes, pessoas soberbas. A Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo, se agrada de quem? Dos humildes. Então você que foi favorecida, meu irmão, você que foi favorecido, meu irmão, valorize isso aí. Não faça como esses homens que tiveram o privilégio de caminhar com Jesus. Então aqueles que participaram desse ministério de relacionamento com Cristo tiveram a garantia que seriam ressuscitados,
no último dia para a vida eterna, mas rejeitaram tudo isso. E eu pergunto, onde você tem colocado a sua fé? Josué foi taxativo quando ele falou: eu e minha casa serviremos o Senhor. Se vocês quiserem seguir lá os vossos pais, seguir os deuses da além do Eufrates, eu não tinha com vocês aí, mas eu vou servir a Deus, eu e a minha casa. Pedro foi taxativo também. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Essa é a pergunta e também a resposta. Então muitos dos seus discípulos já não queriam mais andar com ele e o abandonaram. E a pergunta é: você que está aqui hoje vai querer fazer isso também? Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado entendimento, Deus tem te dado compreensão, Deus tem te dado um local para você vir, congregar, participar, né? Onde existem lugares hoje que não pode ter uma igreja, não pode funcionar a igreja. Nós chamamos da igreja perseguida, né? Até quando o nosso Pai vai nos permitir ter essas portas abertas, como outros lugares têm, não sei. Mas pode terminar da noite para o dia. Então eu quero aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado para continuar falando do Evangelho, né? Esse ano agora, em 2024, né? Vamos fazer 38 anos aqui em Coelho da Rocha pregando o Evangelho, simples, da forma que está aqui, sem inventar nada. E durante esses anos muitas vidas, né? Eu estava falando, que dia foi? Acho que foi na quinta-feira, outra mensagem, né? Que mesmo aqui na igreja da casinha, eu só conhecia aqui a igreja da casinha quando começou e tal. Fizemos casamentos aqui. Quando tinha que batizar, levar para outro lugar e batizava. Não houve impedimento nenhum de fazer a obra do Senhor. Consagrei várias crianças quando nasceram, né? E quando você quer fazer, você faz. Quando não quer, vai inventar um monte de coisa para não fazer. Mas enquanto Deus estiver me dando saúde, ânimo, força, né? Eu vou continuar pregando o Evangelho, vou continuar anunciando Cristo, vou continuar pregando salvação eterna, porque essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. E eu queria encerrar lendo um texto com os irmãos, logo depois vou participar da mesa. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 7. Eu gosto muito desse texto. Apocalipse, capítulo 7, o versículo de número 9, fala da visão dos glorificados. Ou seja, nesse caso aqui agora, Deus deu a visão ao apóstolo João do que aconteceria no futuro, né? Essa palavra Apocalipse quer dizer revelação. Diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes tiveste vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário,
E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Vida eterna é isso, querido. Essa é a nossa esperança. E tem que ser isso. Um dia isso tudo vai acontecer. O livro de Hebreus fala que resta um repouso para o povo de Deus. No livro de Coríntios fala que se a nossa esperança se limita a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança estiver só nesse mundo. Tudo isso aqui é passageiro. É rápido, as coisas acabam rápido. Não é? Mas temos a promessa. O nosso Deus é o Deus de promessa. Jesus começou a apresentar vida eterna para aqueles homens. O tempo todo falando de vida eterna. E murmurava. Duro esse discurso. Quem pode ouvir? Eu já vi tanto sermão, já vi tanto isso. As pessoas vão se fatigando. Mas Jesus está às portas, querido. Os acontecimentos dos últimos dias, os sinais estão acontecendo. E nós temos que estar preparados. Amém? Curva a sua cabeça, querido Deus. Louvado e glorificado seja o Senhor pela tua palavra. Sinal, uma curta meditação na palavra. E aqui nós estamos, Senhor, por causa da tua misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Nos ajude e nos perdoe em tudo que fizemos, em tudo que falamos, nas coisas que praticamos contrário à tua vontade. Tenha misericórdia de nós e nos permita mais uma vez participar da mesa a qual o Senhor está aqui como nosso anfitrião para nos servir. Queremos trazer à memória o que aconteceu no Calvário, lembrando ao Deus amado do seu sofrimento, e tendo a certeza que um dia, como acabamos de ler aqui, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eu te peço isso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém. Vamos servir os irmãos. Vamos cantar. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados.
Coríntios 11, a partir do versículo 23, Paulo fala sobre a ceia. Havia uma confusão naquela igreja, uns comiam na frente do outro, e ele começa dizendo a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, como eu disse, é necessário que haja essa reflexão. E a partir do momento que você se arrepende, Deus te perdoa. E você pode participar livremente à mesa do Senhor, como tendo Ele aqui como nosso anfitrião. E isso é importante, porque nós estamos em Cristo, amados irmãos. Nós fomos crucificados com Cristo. Nós aceitamos o sacrifício dele. A razão do nosso viver é Jesus, não tem outro, é Jesus Cristo. Por isso que devemos honrá-lo, adorá-lo. Eu vou pedir o pastor Natanael para orar pelo pão. Senhor, graças te damos pela sua vida perfeita em nosso lugar. Sim, Deus. Graças te damos por sua entrega na cruz pelos nossos pecados. Chegamos à tua mesa, ó Pai, através do seu sacrifício. Sim, meu Deus. Para lembrar da tua paixão, de toda a dor vivido em nosso lugar e por nós. Ó Deus. Ó Pai, te damos graças, Senhor, damos graças a Ti por ter criado teu Filho, teu único Filho. Sim, Deus. Para nos dar vida eterna. Fazemos isso em memória dele. Sim, Deus. Até que ele venha. O nome dele todos. Obrigado, Jesus, por nos permitir participarmos da mesa, entendendo a importância desse momento, dessa hora tão solene, a qual lembramos do sacrifício do Senhor na cruz, a qual lembramos do teu sangue derramado. Tinha um alvo, nós éramos o alvo. Nós éramos o propósito, e aqui nós estamos mais uma vez para te agradecer pelo teu sangue derramado na cruz. Sangue este que nos purifica, nos lava de todo pecado. Graças nós damos, Jesus. Muito obrigado por ter morrido por nós, por ter dado a tua vida em troca da nossa. A dívida que tínhamos foi cancelada pelo Senhor. Por isso nós abençoamos o cálice. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Bebamos dele todos. Fica de pé, diga graças a Deus. Vamos cantar essa canção.
Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo.
sim, na cruz, oh sim, na cruz, sempre Glória ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Um dia nós vamos descansar lá no Rio. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que você possa acreditar nisso, meu irmão, minha irmã. Não perca a esperança. Ah, está demorando. Permaneça firme. Não saia da presença de Deus. Seja fiel a Ele até o fim. Amém? Coloque sua mão no coração. Querido Deus, obrigado, Senhor, por ter falado ao nosso coração. Obrigado, a Deus amado, pela certeza que temos da vida eterna. Leva-nos em paz agora aos nossos lares. Conduza-nos, Senhor, com a Tua paz, com a Tua proteção e segurança. Conceda-nos, ó Deus, uma noite tranquila. Nos dê um sono reparador. Que amanhã seja um novo dia. Independente se vamos levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo, mas que o Senhor esteja do nosso lado. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom em todo o tempo. Amém.